Como é a vida viajando em um motorhome? É a mesma coisa que numa casa fixa? É disso que nós vamos falar agora. Olá pessoal, eu sou o professor Adriano Felipe, estou sentado aqui na nossa Kombi Gertrudes. A minha cadela Jade, que é a minha companheira de viagem, está ali fora. Eu estou hoje na cidade de Goiânia e é isso mesmo, nós vamos falar hoje como é a vida em uma Kombi Home. Eu anotei aqui alguns pontos para a gente conversar. Então, o primeiro ponto, a vida numa Kombi Home ela é muito mais intensa do que numa casa fixa. Muito mais intensa. E aí eu vou explicar para vocês por quê. Vou começar falando de uma coisa que é uma preocupação constante de quem está na estrada, que é o banho. Principalmente se você viaja em uma Kombi Home ou um motorhome que não tenha banho, como o meu não tem. Quer dizer, não tem banho aqui dentro. Eu tenho uma bombinha que a gente pode até tomar um banho externo. Mas essa preocupação existe o tempo todo. Eu tenho o porta-pote para fazer número 1 e número 2. E a gente prefere utilizar posto claro para não ir enchendo. Apesar que o porta-pote, para quem não conhece, é um sanitário químico que não passa cheiro nenhum, mesmo estando fechado aqui dentro da Kombi. Então, banho é uma constante na nossa preocupação. E o próximo? O próximo é o veículo em si. Não a home, mas o veículo. A Kombi exige atenção contínua. Eu tenho que ter atenção com ela. Primeiro, ela é uma senhora. Apesar dela ter 10 anos, ela é de 2012, é uma das mais novas. Kombi saiu até 2013, saiu 2013, modelo 14, mas saiu em 2013. O ano é 2013. Essa é a 2012, ela é uma senhora, do ponto de vista da tecnologia. Muita coisa aqui é mais mecânico, então exige atenção constante. Eu tenho que estar constantemente observando, fazendo manutenções para evitar perrengues aí na estrada. Bom, próximo item, a limpeza. A limpeza interna da home. Isso tem que ser feita o tempo todo. Não dá para fazer como em casa, que a gente janta, deixa para depois as panelas. Por quê? Porque a pia está aqui, o fogão está aqui na frente e a cama está do lado. E aí você dorme às vezes com cheiro de gordura. Não dá para fazer isso. Então eu tenho que arrumar sempre. A cama é o nosso banco. Então eu vou montar a cama, aí eu tenho que retirar daqui a roupa de cama que fica aqui dentro, estendo aqui, arrumo, levanto, eu tenho que dobrar tudo e arrumar. A limpeza aqui é a mesma coisa. Eu tenho que manter limpa o tempo todo. Inclusive quando não estiver disposto. Mas ela exige isso. Outro ponto é a comida, a nossa alimentação. Eu gosto de fazer minha comida, fica muito mais barato. E quando você está na estrada, é interessante que você começa a pensar assim: se eu pagar R$20 numa Marmitex, R$15 numa Marmitex, quanto isso daria para mim rodar em quilômetros colocando combustível? Mais 20 quilômetros? Olha que legal. Então eu vou fazer minha comida. E ao contrário do que muita gente diz aí, comer na estrada fica mais barato para um só. Pessoal, o cálculo tem que ser feito corretamente. Às vezes fala, olha, eu vou fazer aqui o arroz, se eu for somar o arroz que eu vou fazer, o óleo, a calabresa ou a carne, o tempero, vai ficar mais caro do que o Marmitex. Pode ser que fique, só que você sobra muito ali. Então você às vezes come janta ou no outro dia. Então se você for fazer esse cálculo, não tem como ficar mais caro comendo aqui do que no restaurante. Então eu geralmente faço geralmente uma panela só, apesar que o nosso fogão tem 2 bocas, eu faço uma panela só, economizo gás, tempo, apesar que eu gosto mais de feijão, demais. Então quando eu vou sair de viagem,
como é o caso agora, eu levo aqui no nosso congelador, na nossa geladeira de 67 litros. Quem não conhece a nossa geladeira, vou deixar o card aqui para que vocês vejam um vídeo aí mostrando isso, um tour por ela. Eu coloco potes congelados de feijão já temperado, e às vezes com bacon, com carne, e aí faço antes e levo 4, 5, e aí cada um dá para 2 dias, então dá para muitos dias esse feijão. Às vezes eu faço uma vez, passo 2, 3 dias sem fazer, faço de novo, quando me dá vontade de comer o feijão. Não que eu não possa cozinhar aqui, eu posso cozinhar o feijão também, mas como eu disse, eu prefiro fazer uma panela só. Bom, então continuando, os pontos aqui que eu anotei para falar com vocês. A água, a nossa água aqui. Eu tenho um galão de 20 litros que eu coloco água e tem outro galão de 20 litros para a água da pia descer, ou seja, água servida. Quando eu encho o galão da água servida, eu descarto no local apropriado e vou enchendo minha caixa d'água, que é o meu galão de 20 litros. Como é pouca água, a gente passa a valorizar isso muito mais. Então, mesmo quando eu não estou viajando, eu valorizo mais a água. Lá na chácara, que a gente fica em Goiânia, quando eu vou utilizar a torneira hoje em dia, eu abro menos da metade. E antes eu abria aquele mundo de água, né? Eu aprendi que não é preciso tanta água. Então a Kombi ensina. Olha só, aprendi com a Kombi. Então é muito mais valorizada e racionada. Eu carrego também um garrafão térmico de 5 litros, que eu gosto muito de pegar água em posto, onde tem aquela água gelada ali perto das bombas, né? Geralmente tipo um freezer ali, e eu encho ela para que eu não precise comprar água mineral. E aí eu vou tomando, e geralmente eu consigo ficar sem comprar água mineral. Precisando, claro, a gente compra um garrafãozinho. Outro ponto importantíssimo é a energia. A energia é algo que eu penso o tempo todo nela. Então vamos lá. Quais são nossas fontes de energia? Eu tenho 2. Eu tenho um carregador de 120 amperes, que fica aqui na nossa parte elétrica, que é aqui dentro do baú, debaixo do banco, que carrega externamente. Então tem uma extensão, daí uns 40 metros. Quando tem uma tomada, eu carrego as baterias da Home. Né? São 2 baterias de 100 amperes, 2 baterias de caminhão. Essa é uma fonte. A outra fonte é pelo próprio alternador da Kombi. Eu fiz uma ligação do alternador para essas baterias. Minhas baterias aqui são automotivas, então não tem problema eu carregar pelo alternador. Só que eu coloquei uma chave ali na frente com um relé, que eu aciono quando eu quero. Então, geralmente, quando eu estou na estrada, eu aproveito para acionar lá, né? O relé faz tec, aí passa a carregar as 2 baterias. Então, quando eu vou rodar aí 100 km, 1 hora, 2 horas, dá para me carregar e deixar as baterias top. Porém, o meu problema é quando eu paro em um local, que eu vou ficar parado algum tempo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, que aí não está funcionando a Kombi, portanto não posso carregar pelo alternador e não tem tomada. Wild Camping, por exemplo, é uma possibilidade aí que eu sofro um pouco com isso. Então tem que ficar ali pouco tempo. Né? De um dia para o outro eu tenho que achar ou mudar de local para a Kombi funcionar ou buscar tomada. Eu não tenho placa solar ainda. Ainda não pensei em colocar. Então eu penso o tempo todo na energia, o tempo todo viajando e pensando onde eu vou parar, como é que vai ser, vai dar ou não. Quando eu paro em posto de combustível, tem muito viajante aí que tem vergonha. Eu não, pessoal. Eu chego lá e peço uma tomada. Olha, eu vou abastecer aqui, eu preciso de uma tomada. Antes eu ando pelo posto. Eu já vi que tem uma ali atrás, eu posso encostar lá? Porque aí eu já tenho argumento a mais. Então, eu já olho onde tem tomada, eu paro a Kombi, entro na lanchonete, vou no banheiro, olho se tem banheiro, dou uma volta e reconheço o local, antes de abastecer. Se não tem nada, se não tem chuveiro, não tem tomada externa, não tem nada, muitas vezes eu mudo de posto. Okay? Vamos seguir. E agora falando da home, da casa, do espaço que eu tenho. Pessoal,
são 4 metros quadrados. A minha casa tem 4 metros quadrados, onde eu estou vivendo. Então, esse pouco espaço exige que se faça muitas escolhas. E quando eu escolho algo, eu tenho que abrir mão de outro. Exemplo, equipamentos, né, o que eu vou carregar, o que eu não vou carregar. Por quê? Porque ocupa espaço em algum lugar. E aí, muitas vezes, eu tenho que retirar outra coisa. Roupas, não dá para levar muita coisa. Não dá. Eu tenho, então, que escolher aquilo que eu vou levar. Então, eu tenho um calçado que eu utilizo, que é o tipo de uma botinha. Utilizo muito. Eu gosto muito de andar de calça jeans. Ao contrário de muitos viajantes que preferem bermuda, eu prefiro calça. Mas enfim, se eu vou numa trilha ou num local assim, ou na beira de um rio, claro que eu vou colocar a bermuda, né? Alimentos também a mesma coisa. Não dá para levar tudo que eu quero. Eu dei o exemplo do feijão. Então eu tenho que ir escolhendo e geralmente eu escolho aquilo que simplifica mais a vida. Então, eu tenho que fazer escolhas e tenho que abrir mão de outras coisas. No início, eu disse para vocês que a vida aqui é intensa. E é intensa. Inclusive com relação às amizades. Na estrada, você faz amizades instantaneamente. Às vezes com uma conversa, 10 minutos, você já virou amigo. Companheiro de estrada, o frentista do posto, atendente da lanchonete. Talvez pela necessidade de tempo que você tem. Eu penso que é isso. Então, aquilo lá vai durar pouco. Eu vou ficar pouco tempo ali. Então, isso se torna automaticamente um pouco mais intenso. E dá saudade deles, com certeza. Outra coisa que eu tenho que me preocupar sempre é porque eu não viajo sozinho. Eu tenho uma companheira que é a Jade, minha cadela, labradora. Engraçado que eu e a Jade, nós temos a nossa comunicação. Então, se eu estou viajando e ela chega ali e começa a me lamber, ela está dizendo que ela quer ir no banheiro. Às vezes ela chega lá e põe a cabecinha para eu adular ela. Para ela ficar olhando lá pela frente. Porque ela fica aqui atrás, ela tem o cinto de segurança dela. No tour pela Kombi Home aí, que eu já coloquei o card, vocês assistam novamente, que tem lá mostrando também o cinto de segurança da Jade. À noite, eu monto a cama aqui e ela dorme na frente embaixo. Então, põe a caminha dela. Eu durmo cedo, acordo cedo e durmo cedo. Eu durmo 9 horas, 9h30, já estou indo dormir. A não ser que tenha companheiros, que a gente fica conversando mais, mas enfim. E nesse momento, eu já chamo ela para dormir e ela já sabe, ela já acostumou. Ela entra. Normalmente, eu dou uma volta com ela, ver se ela quer fazer xixi. Ofereço mais ração, se ela ainda não comeu, e ela entra e deita. Amanhece o dia, e aí ela não faz barulho, pessoal. Amanhece o dia, ela fica quietinha, acordada, me esperando. Ela só levanta quando eu sento e olho para ela. Ela levanta e vem, eu passo a mão na cabeça dela, abro a porta para ela sair. Então, é a Jade. Bom, falando de noite, como é que a gente passa a noite, né? Muita gente fica preocupado, mas é perigoso, é muito perigoso você dormir nesses lugares, na praça. Adoro uma praça na cidade. Pessoal, primeiro eu me informo com a vizinhança sobre o local. Se eu não me sinto bem seguro, eu vou para um posto de combustível que geralmente é bem mais seguro. Então, na cidade sempre tem posto de combustível, mas eu gosto mais de praça. Nunca mexeram em nada na Kombi. E nem eu tenho notícia de outro viajante que tenha sido molestado aí por bandidos, por qualquer coisa assim. Enfim, então não é uma coisa que me preocupa. É claro que eu tomo as minhas precauções, mas não fico sem dormir por causa disso. E o último item que eu quero falar com vocês é a grana para viver na estrada. No meu caso, eu tenho uma renda passiva referente a aluguéis que eu recebo e que me possibilita, claro, sem abuso, viver viajando, ou passar uma temporada viajando e passar outra temporada aqui. Eu mantenho uma chácara, que é um local para eu voltar, então eu tenho, a Kombi não é minha única casa.
A chácara, como ela fica dentro de um condomínio fechado, a segurança é total. Então só passo a chavinha ali, o portão não coloco nem cadeado. É um condomínio fechado, tem câmeras, tem motoqueiro, vigilância armada o tempo todo, não tem perigo nenhum, fica lá. A única coisa que invade a chácara são os gatos, e quando a Jade chega, ela põe todo mundo para correr. Então a gente viaja assim. Quanto gasta? Pessoal, você gasta em alimento que você gasta na sua casa. Talvez até um pouco menos, porque você reduz um pouco a variedade do que você faz. E o outro grande gasto que tem é a Kombi, o combustível. Então é você que define quanto você vai gastar na sua viagem. Além da alimentação, os cuidados que você tem com você, com higiene, limpeza, roupas, você que define, porque você pode gastar R$1.000 de combustível por mês, colocando 2,5 tanques, 1.200 km para 3 tanques, geralmente a minha Kombi faz, 400 km por tanque. E aí eu vou gastar R$300, 350 para encher, 1.000 e poucos reais. Né? Então com R$1.000 você viaja 1.200 quilômetros. Você escolhe. Aí você tem que dividir isso no mês. Quanto eu vou rodar por semana? Quanto tempo eu vou ficar em cada lugar? Né? Então você define o estilo de viagem que você quer ter. Uma dica, rodar pouco, não rodar longas distâncias de uma vez, é melhor para a Kombi. Então você vai rodando aos poucos, vai percebendo alguma diferença, né, do que ter um problema mecânico sério rodando muito tempo. Então, viajar em uma Kombi Home, a vida em uma Kombi Home é mais ou menos assim. Então, deixe o seu like e se inscreva, ok? É isso aí, vamos em frente!